Estamos de volta para a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham apreciado o nosso primeiro encontro, em que eu tratei da definição de tributo. E agora, para esse segundo encontro, vamos falar de competência tributária, abordar alguns aspectos e, indo direto ao ponto, essa é a promessa do curso, ir direto ao ponto, vamos pegar logo a questão do conceito, o que vem a ser competência tributária. Então, nós vamos desenvolver, falar de características, classificações, enfim, vamos nessa? Então, o conceito de competência tributária. A competência tributária é a outorga constitucional concedida aos entes federativos, União, Estado, Município e Distrito Federal, para a criação e majoração dos seus respectivos tributos. Ou seja, competência é algo que está previsto na Constituição Federal. Quem outorga a competência? Constituição Federal. Outorga de competência é a atribuição de poder para quem? Para os entes federativos, União, Estado, Município, Distrito Federal, para que eles possam criar, instituir, majorar os seus respectivos tributos. Então é a Constituição, por exemplo, dizendo: União, você tem poder para criar, majorar o imposto de renda. O município, você tem poder para criar, para majorar o IPTU. E assim por diante. Então, é uma atribuição constitucional para instituição, criação, majoração de tributos. Vamos trabalhar algumas características da competência tributária. Primeiro, é indelegável. Competência tributária é indelegável, é intransferível, isto é, a competência tributária não pode ser delegada para outro ente federativo. Então, exemplificando, a União não pode dizer para o município: olha, estou transferindo para você a competência para criar, para majorar o imposto de renda. Isso não pode acontecer. Da mesma forma, o município não pode delegar para o Estado a competência para criar, para majorar o IPTU e assim por diante. É indelegável. Agora, cuidado. Daqui a pouco eu vou mostrar para você uma pequena diferença entre competência e capacidade ativa tributária. A competência, se quiser já anota no seu caderno, é indelegável, mas a capacidade ativa tributária, essa pode ser delegada. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Segunda característica, a competência, o exercício da competência é facultativo. O ente federativo não é obrigado a criar o tributo. Como assim, Ricardo? Veja, nós vimos que competência tributária é a outorga de poder, a outorga que a Constituição dá ao ente federativo para que ele possa criar, majorar o seu tributo. A Constituição está dando, por exemplo, poder para que o município crie o seu IPTU. O que não quer dizer que o município é obrigado a criar o seu IPTU. É claro que isso pode ter algumas consequências na lei de responsabilidade fiscal, mas não vem agora ao mérito. O que você precisa saber é que a Constituição entrega poder, mas o exercício do poder, presta atenção, o exercício desse poder é facultativo. Facultativo. O poder público, o ente federativo, ele cria o tributo se ele quiser. Terceira característica, esse tributo essa competência tributária é incaducável. A competência tributária é incaducável. O ente poderá exercer a competência a qualquer tempo. Então imagine, a Constituição entrega poder para o município para que ele possa criar o seu tributo. Se ele demorar para criar o tributo, ele perde o poder?
Não, esse poder para criar, para exercer a competência é incaducável. Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto que eu quero justamente chamar a sua atenção é essa diferença que eu já comentei rapidamente no tópico anterior, é a diferença entre competência e capacidade ativa tributária. Ricardo, o que é competência? Já falei. É esse poder para instituir, criar e majorar tributo. E isso aqui é indelegável. Instituir, criar e majorar tributo, a competência tributária é indelegável. Mas, preste atenção, a capacidade ativa tributária, que são essas atribuições de arrecadar, fiscalizar e executar, isso pode ser delegado. Então, vou exemplificar. ITR, Imposto Territorial Rural. A competência para instituir, criar, majorar é indelegável. Só cabe à União. A União que pode exercer a competência tributária do ITR, Imposto Territorial Rural. Mas a União pode transferir para o município, delegar para o município a capacidade ativa tributária, que é justamente as funções de arrecadar, fiscalizar e executar. Isso é delegável, ok? Aqui alguns pontos importantes que você irá encontrar no artigo 7º do Código Tributário Nacional. Ficou um pouquinho pequeno aqui, pequena essa letra, mas você pode acompanhar com a sua legislação. O importante é você conseguir compreender essa situação. Dentro de capacidade ativa tributária, o artigo 7º dispõe o seguinte, parágrafo 1º. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Então, essa delegação de capacidade ativa compreende também as garantias e os privilégios processuais. Parágrafo 2º. A atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Então, a União, no meu exemplo anterior, ele delega a capacidade ativa tributária para o município, mas também a União pode revogar a qualquer tempo por ato unilateral essa capacidade ativa tributária. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributo. Aí eu coloquei o seguinte aqui como exemplo. O fato de arrecadar não significa ter competência tributária. Exemplo, o empregador deve fazer a retenção do imposto de renda do empregado e repassar aos cofres públicos. Então, o fato do empregador arrecadar o tributo e levar para os cofres públicos por meio da retenção tributária, não quer dizer que ele tenha ali a competência tributária. Características, continuando, inalterável, a competência tributária, voltamos para a competência tributária. Lembrando, não confundam, tá? Competência com capacidade ativa. Se ficou com dúvidas, volta o vídeo para você pegar essa distinção. A competência é inalterável. Uma lei infraconstitucional não pode alterar a competência tributária. Porém, poderá ser modificada mediante emenda constitucional. Aqui é evidente, não é, gente? O que foi que nós falamos no início? Competência é uma outorga constitucional. Então, competência é algo que está na Constituição Federal. Então, só quem pode mudar a Constituição é emenda. Uma norma infraconstitucional, evidentemente, não pode alterar a Constituição e, por consequência, não pode alterar a competência tributária que está na Constituição Federal. Próxima característica é irrenunciável. O ente federativo não pode renunciar à competência tributária, embora não esteja obrigado a exercê-la, porque lembra que ela é facultativa, então o ente federativo ele não renuncia. Ele não pode renunciar à competência tributária. Vai ficar lá para ele. Se ele não quiser exercer, porque lembra que o exercício é facultativo, tudo bem. Mas ele não vai renunciar. Fica lá paradinha até o momento que ele decidir se utilizar desse poder, dessa competência tributária. Vamos agora para a classificação da competência.
Dentro de classificação, nós temos a competência privativa. Ricardo, o que é competência privativa? É quando a Constituição atribui com individualidade, exclusividade a um ente federativo a instituição do tributo. Então, é competência privativa do município a instituição do IPTU. É competência privativa do município a instituição do imposto de renda, da União do Imposto de Renda, e assim por diante. Então, só ele, com exclusividade, pode instituir tal tributo. Isso é competência privativa, ninguém mais pode exercer essa competência. Comum, aqui já é diferente, é quando todos os entes federativos podem instituir determinado tributo, todos. Não é exclusivo de um ente federativo. Exemplo, contribuições de melhoria e taxas no âmbito de suas respectivas atribuições. Então, taxa e contribuição de melhoria é de competência comum. Todo ente federativo pode ter uma taxa, pode ter uma contribuição de melhoria no âmbito das suas atribuições. Residual, competência residual, trata-se da competência conferida à União para criar tributos ainda não previstos na Constituição. É aquilo que nós falamos de imposto residual, lá na primeira aula, e contribuição social residual, que nós vamos abordar cada um desses pontos em momento específico. Agora você precisa entender que a tal da competência residual é a competência conferida à União, somente à União, tá? Cuidado com esse detalhe. Competência residual não pode ser exercida por municípios e estados, mas apenas pela União para criar o imposto residual e a contribuição social residual. E, por fim, classificação. Ela pode ser cumulativa, essa competência, ou extraordinária. O que é competência cumulativa? Compete à União em território federal os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais e estaduais. Então, por exemplo, vamos pegar aqui só o caso do Distrito Federal. O Distrito Federal ele exerce a competência cumulativa. O nome já sugere, não é, gente? Ele acaba tendo a competência para instituir os impostos municipais e estaduais. O Distrito Federal exerce uma competência cumulativa. Ele tem o poder para instituir tanto impostos municipais quanto impostos estaduais. A mesma coisa em território federal. Mesma lógica em território federal. Competência extraordinária é a competência outorgada à União para instituir um imposto extraordinário de guerra por meio de lei ordinária ou medida provisória. Então, essa aqui é a última classificação. Competência para a União instituir imposto extraordinário guerra. Só uma observação importante. Nós iremos falar em outro momento do empréstimo compulsório guerra. Empréstimo compulsório guerra é criado por lei complementar, mas o imposto extraordinário de guerra é criado por lei ordinária, tá bom? Lembrando, se você gostou dessa aula, estou buscando ser o mais direto, mais objetivo possível. Se você gostou, deixe seu like, comenta, compartilha, porque isso faz com que esse conteúdo chegue para mais e mais pessoas. Se tiver dúvidas, pode perguntar aqui nos comentários que eu vou buscar responder com prontidão, tá bom? Até a nossa próxima aula.